A Bíblia é um livro muito mais profundo do que parece. Além de ela revelar a nossa verdadeira história, ela também apresenta grandes acontecimentos essenciais para a nossa existência que estão diretamente ligados a padrões fractais que o Criador estabeleceu por toda a sua criação. O Messias possui 12 apóstolos, certo? Que foram essenciais na propagação do evangelho que ele veio trazer. E você sabia que o nosso cérebro possui 12 nervos cranianos e que esses 12 nervos cranianos são essenciais para o funcionamento do cérebro e do restante do corpo? Agora você entende por que algumas vezes nas Escrituras, como em Colossenses 1, verso 18, Cristo é colocado como cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, Cristo é o cabeça do corpo que, por meio dos 12 apóstolos, consegue manter o restante do corpo em funcionamento. E aplicando para o nosso corpo, o cérebro, por meio dos 12 nervos cranianos, mantém o restante do corpo em funcionamento, cada um com a sua função, cada membro sendo designado para aquilo que ele foi fazer, tanto no micro quanto no macro. E é por isso que na Nova Jerusalém, o Messias é o rei, ou seja, o cabeça, o cérebro, enquanto que os muros da cidade da Nova Jerusalém, que contém o nome de cada um dos 12 apóstolos, são os 12 nervos cranianos do grande corpo do Messias, no qual nós somos membros dele, tendo ele como cabeça. Agora veja que interessante também. As 12 tribos de Israel estão diretamente ligadas aos 12 signos que estão ligados às 12 constelações. E a Terra é como se fosse um grande relógio, da qual é representada pelas 12 constelações, e os ponteiros desse relógio são o Sol e a Lua, o ponteiro maior e o ponteiro menor. E é por isso que na Bíblia fala que o Sol, o luminar maior, e a Lua, a luminar menor, foram designados para marcar tempos, estações e anos. Mas isso só é possível na verdadeira cosmologia da Terra, e não nesse modelo que nos apresentam. E entre os 12 signos do zodíaco, representado pelas 12 constelações, antes eram 13, já que o signo de Ofilco, ou também conhecido como Serpentário, foi retirado. E o signo de Serpentário era representado por uma serpente. Agora olha que interessante a relação com as 12 tribos de Israel. Quando vemos a menção das 12 tribos em Apocalipse, Dan não é mencionada. A tribo de Efraim também não é mencionada, mas Efraim pode muito bem ser representada por José, já que José se dividiu em Efraim e Manassés. E sabe como que Jacó, quando ele vai dar a bênção a todos os seus filhos, ele se refere a Dan? Como cobra na beira da estrada ou como serpente venenosa no caminho. E a tribo de Dan é representada por uma serpente, assim como o signo de Serpentário ou Ofilco também é representado por uma serpente, logo os que foram destituídos. E entre os 12 apóstolos tivemos Judas Iscariotes, que traiu o nosso Messias, e depois teve outro apóstolo, que no caso primeiro foi Matias, que o substituiu. Por isso que o número 13 não tem lá representações tão boas assim, né? Enquanto que o 12 é totalmente o oposto, já que 12.000 vezes 12 é 144.000, logo os 144.000 selados que são mencionados em Apocalipse. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho e resgatou os israelitas da escravidão do Egito, isso pode muito bem ser representado quando passamos do lado esquerdo do nosso cérebro, que é ligado ao racional, ligado à lógica e aos 5 sentidos materiais, para o lado direito, que é ligado ao emocional, à intuição, ao lado mais metafísico, mais criativo. Ou seja, quando os israelitas estavam no Egito, eles eram mais materialistas, apenas guiados pelos seus 5 sentidos e apenas no estado de escravidão, tanto física quanto principalmente mental. Mas a partir do momento que eles, por meio do Mar Vermelho, foram libertos da escravidão do Egito, isso representa quando eles ativaram a sua intuição, a sua consciência, o seu lado metafísico e decidiram o seguir. E Moisés tipifica muito bem o nosso Messias que realiza essa obra em nós. E também dá para fazer uma relação muito linda que, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho e resgatou os israelitas da escravidão do Egito, o nosso Messias, na sua volta gloriosa, abrirá as águas primordiais, abrirá o firmamento e levará consigo todos aqueles que confiarem nele, libertando-os da escravidão deste mundo, da escravidão do pecado, na qual hoje todos nós estamos inseridos. A Arca da Aliança era protegida por 2 anjos, cada um de um lado, assim como a glândula pineal e a glândula pituitária são protegidas pelos 2 lados do nosso cérebro, já que a glândula pineal está diretamente ligada à intuição,
ao recebimento da mensagem metafísica do nosso Criador, assim como o Criador se manifestava por meio da Arca da Aliança, que era protegida por esses 2 anjos. A escada de Jacó é uma representação do nosso DNA e a vinda de seres celestiais para essa dimensão aqui. Ou seja, todos nós que um dia estávamos na glória do Pai. E é no nosso DNA que temos o tetagrama sagrado, o nome do nosso Criador. E se a gente for parar para analisar o nosso corpo, do qual é o verdadeiro templo do Criador, como é mencionado nas Escrituras, como por exemplo em 1 Coríntios 3, a partir do verso 16, podemos fazer uma relação também com o mundo espiritual. Assim como no nosso corpo nós temos anticorpos que protegem o corpo da vinda de parasitas ou de células cancerígenas, no mundo espiritual nós temos os anjos, os seres celestiais ao lado do Criador, que protege o grande corpo cósmico do Criador de ser infectado pelos demônios, pelos seres caídos, que são verdadeiros parasitas espirituais, já que todo parasita, para sobreviver, precisa se alimentar dos nutrientes do hospedeiro, assim como os demônios precisam se alimentar da energia do pecado do ser humano para sobreviverem, já que eles estão desconectados da fonte da vida que é o Criador. São várias outras citações que eu poderia mencionar aqui, como por exemplo a relação entre árvores e seres humanos, e por que isso é tão enfatizado nas Escrituras, mas talvez o vídeo ficasse muito longo e também fosse muita informação. Mas eu espero ter agregado na sua vida, e veja só como que o nosso Criador é soberano, é pleno, é perfeito, e como que ele estabelece padrões por toda a sua criação, que apenas apontam para a sua obra, apenas apontam para a sua existência, para o seu poderio e para a nossa verdadeira história, que é relatada nas Escrituras, e para o nosso verdadeiro propósito e para quem realmente nós somos, a imagem e semelhança do Criador.